Salve, salve, rapaziada. Hoje a turma veio me buscar em casa pra gente mostrar a pior lasanha que a gente tem na garagem. Chega aí. Acho que a ideia desse vídeo aqui é trazer um pouquinho da vida real do lasanheiro, né? Contar um pouquinho pra vocês de um projeto que eu falo que hoje é o projeto da minha vida, só que no mundo real. Então, um projeto que está acontecendo com pouco tempo hoje, no momento que eu tô da minha vida, com pouco orçamento, e eu queria apresentar o carro para vocês, que é esse Peugeot 205 XSI, ano 1995. Vocês podem olhar o carro aqui e achar que talvez ele esteja numa situação de semi-abandono, mas é um carro que ainda vai trazer muitas alegrias, como já trouxe para minha vida. Bom, o primeiro passo aqui é fazer o bicho pegar. A gente já deu uma olhada na água, ele baixa um pouco, mas acho que vai dar certo. Bora, porra! Demorou, mas foi. Eu falei que ia. Esse aqui não deixa na mão. Só um minutinho. Quem tem Peugeot velho vai entender o porquê de uma garrafa de água no banco traseiro. Mas vamos lá. Tá aqui, esse carro tem uma história muito divertida, achei ele nos marketplaces da vida, o carro estava no Rio de Janeiro, a gente mandou um sinal com a cara e com a coragem, confiamos, pegamos um ônibus e fomos buscar o carro lá no Rio de Janeiro. Chegando lá a gente viu que a situação mecânica do carro não era das melhores, mas encaramos uma viagem de 12 horas para voltar do Rio de Janeiro, ou seja, praticamente o dobro do tempo normal que levaria. Tivemos alguns anjos da guarda ali no caminho que ajudaram a gente a fazer um jump de ventoinha, algumas outras coisas ali no carro para ele não esquentar. O carro não tinha farol direito, não tinha limpador, não tinha pneu, não tinha freio, não tinha nada, mas enfim, chegamos. E aí esse ano, se Deus quiser, vai ser um ano que a gente vai conseguir colocar o projeto mais em dia, depois de quase 2 anos que o carro já é meu. Bom, a gente falou que era a vida real, porque é a vida real mesmo, então vamos contar os traumas que esse carro já passou. Então começa aqui dessa porta, um vizinho fugindo de um assalto deu ré e enfiou o carro dele aí na porta. A gente deu uma desamassada, mas continua alguns resquícios. Depois a gente teve essa segunda batida aqui no paralama. Na verdade não foi uma batida, durante um temporal aqui da cidade de São Paulo uma árvore caiu em cima do carro, aí a gente vai colocar uma foto para vocês verem a situação. Quase foi PT, porque se fosse 1 metro para trás ia pegar a coluna aqui e o carro ia virar prego, né? E a terceira, aqui na frente, como vocês podem ver, uma frente muito alinhada, né? Porque o carro parou numa descida, puxamos o freio de mão, mas não segurou e o carro foi de bico numa caçamba, né? Ainda bem que não aconteceu nada com a mecânica, deu uma estourada ali, alguma mangueira do radiador, mas foi coisa simples, mas deixou essa bela marca aí para contar um pouco mais da história do carrinho. E antes que eu fique com fama de bração aí na internet, é importante ressaltar que nenhuma das 3 batidas que esse carro teve, ou dos 3 traumas, era eu que estava dirigindo. Então, em 2 o carro estava parado e na última quem estacionou foi meu pai, então esse crédito aí de braço fica para ele. Bom, pessoal, para quem não conhece, o carro é um 205 XSI. Esse carro aqui marcou história no meio automotivo, principalmente pelo desempenho dele no grupo B de Rally. Então a versão de Rally, obviamente que era outro carro, né? Mas foi bicampeã e foi um dos carros mais marcantes que teve na década de 80, 90 ali no grupo B, logo antes dele ser extinto. O carro teve inúmeras versões na Europa, né? Diversas colaborações ali, até com marca de roupa, tem uma versão Lacoste lá na Europa, mas as versões que vieram para o Brasil foram 2, a Júnior, que é muito rara, e essa que é a XSI, ambos com a mesma motorização, que é o motor 1.4 até 97, se eu não me engano, com bloco de ferro e depois com bloco de alumínio, todos sem direção hidráulica e com ar-condicionado, né? Que é muito curioso aí. O meu obviamente não funciona, mas um dia, se Deus quiser, vai gelar. O 205, no meio dos entusiastas ali, de quem tem o carro, é um carro muito querido, todo mundo que tem adora o carro, muito por conta da dirigibilidade dele. Então, o carro traz um motor 1.4 de 75 HP, menos de 800 kg, então um carro muito ágil, né? Esse, no caso, está com uma roda aro 14 e eu acho que ajuda a assentar o carro um pouco mais nas curvas, então é um carro muito gostoso, que traz uma sensação de esportividade, apesar de não ser rápido, mas tem uma direçãozinha muito afiada, um carro ágil, um carro gostoso de verdade de dirigir. Bom, agora eu vou compartilhar um pouquinho do meu sonho para esse carro aqui com vocês, né?
Muita gente faz o projeto do Peugeot 205 GTI com os fenders de paralama, né, alguns outros acessórios. A minha ideia, de repente, é colocar fenders universais aqui, um espaçador na roda para ficar mais harmônico e pintar o carro inteiro, inclusive os fenders, que é uma coisa que pouca gente faz, num tom de branco pérola, tá? E aí a roda a gente vai ficar entre uma pegada mais rally ou uma rodinha palitada para trazer aquele charme final para o veículo. Bom, no quesito motor, apesar do carro ser divertido, é óbvio que a gente sempre quer um pouquinho mais, né? A minha ideia não é fazer o swap para 1.6 que uma boa parte da galera que tem o carro aí sonha em fazer. Eu tenho muita vontade de turbinar esse carro com esse motor original. Então, se ele vem uns 75 aí do jeito que tá, quer dizer, vinha em 1995, a gente acredita que turbinado aí deve vir algo em torno de 110, 120 cavalos, o que vai fazer desse carro extremamente divertido.